Graça e paz, amados, como é precioso olharmos para a palavra de Deus e entendermos que nós temos uma salvação para desenvolver. Nós temos a presença do Espírito Santo que nós precisamos valorizar na nossa vida. Tanto que Davi, no Salmo 51, ele pede: Senhor, não me retires o teu Espírito Santo. Ele havia pecado. Salmo 51, uma confissão ali, e ele valorizava tanto a presença do Espírito Santo e estar na presença do Senhor, que ele diz: não me repulses da tua presença e não retires o teu Espírito Santo. Como é importante nós entender isso, porque numa batalha, no momento de provação, nós vamos ter que usar algumas armas. Davi, então, Saul tentou vesti-lo com as armas de Saul, ou seja, quem não passou pelo processo? Saul. Davi passou 16, 17 anos pelo processo. E nesse processo ele desenvolveu habilidades com algumas armas, com algumas ferramentas que ele tinha para lutar. E agora diz aqui que Saul vestiu Davi com as armas dele. Importante que muitas vezes as pessoas não têm experiência e querem dar as suas armas para que eu e você venhamos a lutar. Mas quem passou pelo processo, Davi passou pelo processo, lutando com o urso, lutando com o leão, processo de confiar em Deus, processo de louvar ao Senhor, de se render diante do Senhor, que Saul não tinha passado por esse processo. Agora então, Davi não consegue nem andar. E aí ele diz aqui no verso 39 de 1 Samuel 17, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha só os detalhes importantes. No verso 40, os detalhes são fantásticos aqui, lições profundas para a minha vida. Olha o que diz aqui: tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, o surrão. A gurizada mais nova aí sabe o que é um alforje. Quando a gente ia caçar passarinho com bodoque, a gente pedia para a mãe da gente fazer um bocó. Um bocó era uma bolsa, uma bolsinha de tecido, que a mãe fazia com uma tirinha que a gente botava em volta do pescoço, e ali a gente tinha um momento que ia catar as pedrinhas mais redondas, né, para poder atirar de bodoque, para caçar. E aí a mãe fazia aquele bocózinho e aí a gente carregava ali as pedras. Era mais ou menos isso, né, que Davi escolheu, foi lá escolher as pedras e colocou, né, no bocózinho ali, no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda. Ele não pegou outra funda, ele não pegou, era a sua arma, e foi se chegando ao filisteu. Olha, importante esses detalhes aqui. Davi, no processo que ele passou, de conversão dele, de depender do Senhor, de saber que o Deus que ele servia podia livrá-lo do leão, podia livrá-lo do urso, ele desenvolveu armas, ele tinha habilidades com aquelas armas, tanto que diz assim, o seu cajado, escolheu para si as pedras, o alforje, né, de pastor, lançou mão da sua funda. Ou seja, quando você passa pelos processos, quando você passa pelo processo da salvação, você desenvolve habilidades para que quando as afrontas se apresentam, você tem as armas que o Senhor tem te dado para lutar. Você não luta com as armas de outra pessoa, você não luta com a espada de Saul, você não luta com a couraça de Saul, você luta com as armas que Deus tem te habilitado no processo da salvação. Então, precisamos compreender isso. Nossa dependência do Espírito Santo de Deus e lutando com as armas que o Senhor tem nos habilitado no processo, Deus nos dará vitória sobre gigantes. Que Deus te abençoe
que sejam dias de vitória, mas não esqueça, lute com as tuas armas, as armas que o Senhor tem te habilitado. E a oração precisa ser uma arma que o Senhor precisa habilitar na nossa vida. Devemos aprender a lutar, visto que a Bíblia mesmo fala que hoje a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que Deus nos dê vitória. Seja cheio do Espírito Santo. Valorize a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e vitórias muito grandes virão sobre você e sua família. Deus te abençoe.